conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, toda tua salvação. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Bom dia. Hoje é quarta-feira, 21 de dezembro de 2005. São exatamente 8 horas e 59 minutos e a TV Câmara, canal 96 do sistema Vivax de televisão por cabo, passa a falar ao vivo do plenário da Câmara Municipal de Araçatuba, onde começa agora a segunda sessão legislativa extraordinária deste ano. A sessão está sob o comando do presidente da Câmara Municipal de Araçatuba, vereador Antônio Edivaldo Costa Dunga. Bom dia. Bom dia. Esta é a segunda sessão legislativa extraordinária do dia 21 de dezembro de 2005. Solicitamos aos nobres pares dessa casa que façam o registro de sua presença através do terminal eletrônico de votação. Invoco a grandeza e a proteção de Deus e iniciamos os nossos trabalhos da segunda sessão legislativa extraordinária do primeiro ano da 14ª legislatura e, em conformidade com o regimento interno, convidamos a vereadora Marli Aparecida Garcia Souto para que faça a leitura de um texto da Bíblia Sagrada, como determina o nosso regimento interno. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores. Vamos iniciar a nossa sessão extraordinária com a oração. O Salmo 121. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra.
Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda, não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O Senhor não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre. Amém. Palavra do Senhor. Passamos à ordem do dia. Câmara Municipal de Araçatuba. Todo poder emana do povo. Passamos à ordem do dia da segunda sessão legislativa extraordinária do dia 21 de dezembro de 2005. Item único é a leitura e discussão única e votação do projeto de decreto legislativo número 034/2005 da Comissão de Finanças e Orçamento. Aprova as contas da Prefeitura Municipal de Araçatuba relativas ao exercício do ano de 2002. Solicitamos ao primeiro secretário, vereador e professor Cláudio Henrique da Silva, que faça a leitura do presente projeto. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Araçatuba, considerando que foi protocolado nessa Câmara Municipal em 4 de novembro de 2005 o processo TC 1547-02602, bem como os anexos a ele vinculados e o respectivo parecer prévio emitido pela Colenda, Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, relativo às contas da Prefeitura Municipal de Araçatuba no exercício de 2002. Considerando que o caput do artigo 259 da Resolução 1167, de 11 de abril de 94 do Regimento Interno, dispõe que a Câmara Municipal tem um prazo de 60 dias a contar do recebimento do parecer prévio do Tribunal de Contas para tomar e julgar as contas do prefeito, considerando que, conforme o artigo 259, inciso 2, da Resolução 1167/94, decorrido o prazo acima mencionado sem deliberação, as contas serão consideradas aprovadas ou rejeitadas, de acordo com a conclusão do parecer do Tribunal de Contas. Considerando que a Comissão de Finanças e Orçamento já analisou o processo, tendo exarado o parecer favorável à aprovação das contas, apresentando para tanto o projeto de decreto legislativo número 34 de 2005. Considerando necessidade dessa Câmara Municipal apreciar referido processo no prazo legal, nós, vereadores da Câmara Municipal de Araçatuba, com fundamento no artigo 26, inciso 2, da Lei Orgânica do Município e no artigo 204 da Resolução 1167, de 11 de abril de 94, Regimento Interno, vimos a presente de Vossa Excelência requerer a convocação de sessão legislativa extraordinária a se realizar na próxima quarta-feira, dia 21 de dezembro de 2005, para que possamos apreciar o projeto de decreto legislativo número 34, de 2005, da Comissão de Finanças e Orçamento, que aprova as contas da Prefeitura Municipal de Araçatuba no exercício de 2002. Araçatuba, 19 de dezembro de 2005. Assinam os vereadores Antônio Edivaldo Costa Dunga, professor Cláudio Henrique da Silva, Edival Antônio dos Santos, Luciano Gomes, Marcelo Andorfato, Mário Mardregan e professora Marli Garcia. Pois não, professor Cláudio, solicito que prossiga na leitura agora do edital de convocação. Edital de convocação feito pelo presidente desta casa, Antônio Edivaldo Costa Dunga.
Edital de convocação. Ficam os senhores vereadores convocados para a segunda sessão legislativa extraordinária, que será realizada dia 21 de dezembro de 2005, quarta-feira, às 9 horas, nos termos do artigo 26, inciso 2 da Lei Orgânica do Município, dos artigos 214, 215, 216 e 217 do Regimento Interno da Câmara Municipal, para a seguinte ordem do dia. Item único, leitura, discussão única e votação do projeto de decreto legislativo 34/2005 da Comissão de Finanças e Orçamento. Aprova as contas da Prefeitura Municipal de Araçatuba relativo ao exercício 2002. Câmara Municipal de Araçatuba, 19 de dezembro de 2005, Antônio Edivaldo Costa Dunga e Gilberto Pereira Dias, diretor do Departamento Legislativo. Nós, agora sim, passamos à leitura do projeto. Projeto de decreto legislativo número 34/2005. Aprova as contas da Prefeitura Municipal de Araçatuba relativas ao exercício 2002. A Câmara Municipal de Araçatuba decreta, artigo 1º, fica aprovadas as contas da Prefeitura Municipal de Araçatuba relativas ao exercício 2002, nos termos do parecer pleno do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, processo TC 001547026/2002. Artigo 2º, esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, 8 de dezembro de 2005, Comissão de Finanças e Orçamento. Vereador Edivaldo Antônio dos Santos, presidente. Professor Cláudio Henrique da Silva, vice-presidente. E Ney Girão, membro da comissão. Consultamos o plenário. Se considera o presente projeto objeto de deliberação, os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado. Solicito aos senhores vereadores que registrem no terminal de votação se é favorável considerar projeto de deliberação ou não. Se é votar em sim, esse projeto será votado hoje. Se não rejeitar, esse projeto não será votado, será automaticamente considerado aprovado pelos senhores vereadores e arquivado na Câmara Municipal de Araçatuba, conforme determina a lei. Está aprovado, portanto, como objeto de deliberação por 8 votos. 9 votos votaram favoráveis, 2 votos contrários. Voto contrário do vereador Arlindo Araújo e do vereador Marcelo Andorfato. O projeto está em discussão. Com a palavra, o vereador do PSB, Marcelo Andorfato, que dispõe de até 15 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, mas se eu precisar me alongar 30 segundos a mais, eu sei que Vossa Excelência nos permitirá. Em primeiro lugar, queria agradecer à Comissão de Finanças, na pessoa do senhor presidente, Edival, que fez um belo trabalho, inclusive cedeu a esse vereador, quando necessário for, tirar cópias, extrair cópias. A Vossa Excelência, a presidência dessa casa, em nome de todos os vereadores, que fosse tirado a xerox que aqui está. Cumprimentar a Vossa Excelência pelo ano que vem, as mudanças que ocorrerão na casa, onde a mesa diretora, cuja presidência é feita por Vossa Excelência, onde irá ser contratado alguns auxiliares na área de finanças e outras mais, porque é de grande relevância, de grande importância. Fiquei com esse processo à noite até umas 4 horas da manhã, senhor presidente. Liguei ontem à noite ao senhor, tinha sido convidado para ir àquela inauguração da solenidade, Vossa Excelência foi, que consta no Tribunal de Contas com relação a 2002. 2003 foi votei favorável, 2002 já está até pronto, já rejeitando as contas. O déficit é grande, considerando a atual conjuntura econômica do país, projetar um crescimento de arrecadação de 23% no ano é pouco recomendável. Estou fazendo uma síntese para não me alongar demais. E a inscrição da dívida ativa no exercício em exame em relação à receita arrecadada, que é a tributária mais industrial, foi de 23.305.000, correspondeu a 44,13%.
Em 2000 nós tínhamos uma dívida ativa de 66 milhões e 400, em 2001 65 milhões, em 2002 caiu para 63 milhões. As multas de trânsito, houve uma discrepância muito grande, onde a arrecadação foi de 3 milhões 174, os valores liquidados foi de 2 milhões 480, o saldo bancário na conta do DENTA em 31 de dezembro de 2002 deveria ser de R$ 693.800 e não R$ 1.185.000. Informamos que nas contas relativas ao exercício de 2001, tratadas no TC 1490-02601, também foi apontado essas divergências. A Lei 4320 de 64, o município vinha sendo alertado, e aqui faço uma ressalva pelo Tribunal de Contas, desde o primeiro quadrimestre de 2002, em função do desequilíbrio orçamentário apresentado, sendo que não tomou providência alguma no sentido de realizar o acompanhamento eficaz do controle da execução orçamentária durante o transcorrer do exercício e análise, aberturas indevidas de créditos especiais por excesso de arrecadação, sendo que desequilíbrio orçamentário foi motivo de alerta também pelo Tribunal de Contas no terceiro quadrimestre de 2002. Desta forma, entendemos que a abertura do crédito especial ao Estado foi indevido, valores em resto a pagar tinha um valor superior ao que existia em caixa, o município vem extrapolando o limite jurisprudencial, conforme disposto do artigo 69, parágrafo 1º, inciso 2 da Lei Complementar 101/2000, na área da saúde cumpriu as suas obrigações, na área da educação cumpriu as suas obrigações. O resultado da execução orçamentária foi um déficit de 16 milhões e 600, fatores que influenciaram para o crescimento, houve um déficit orçamentário, foi uma arrecadação projetada pela Prefeitura de 23, com execução de despesas acima da capacidade arrecadatória, entre outros. Houve um resultado financeiro, econômico e patrimonial negativo, o resultado econômico do órgão negativo em 37.380.672,36. Entendemos que os resultados negativos apresentados são decorrentes da má gestão, isso é o relatório, orçamentária, ou seja, o senhor prefeito teria que tomar cuidado, não sei se foi quem fez essa peça orçamentária em 2002, às vezes não é nem o secretário da Fazenda, Zé Luiz Rovedilho, que aqui eu cumprimento desde já, com a pessoa que eu tenho um relacionamento, gosto muito, acompanhado do acúmulo excessivo de dívidas ao longo do exercício. A situação financeira foi um déficit financeiro de 18.788. Nós tivemos uma dívida de endividamento, uma dívida fundada de 145 mil em 2001, 145 milhões em 2001, 179 milhões em 2002, correspondendo a 117% da receita. Informamos ainda que o município foi alertado também por esse tribunal por encontrar-se acima do percentual estipulado no inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 59 da Lei Complementar 101, ou seja, o montante da dívida consolidada encontra-se acima dos 90% dos limites estabelecidos em lei. Confrontando o balanço patrimonial com os valores lançados à dívida, constatamos que a importância de 7.613.000 não foi computado, apesar de ser uma dívida do DAIA, mas como é uma administração indireta, deveria entrar também no total da dívida fundada, que passa a ser de 186 milhões, equivalente a 122,83% da receita corrente líquida. A dívida flutuante de 2001 foi de 31.630.000, passando para 38 milhões para o exercício de 2002, importância correspondente a 24,99%, ocasionando novas inscrições, que nos leva a concluir que a Prefeitura não tem se esforçado no sentido de diminuição da dívida de curto prazo. Conforme verifica-se no quadro acima detalhado, que encontra-se as folhas 22, o Executivo não possuía, em 31 de dezembro de 2002, disponibilidade financeira suficiente para arcar com os compromissos a curto prazo, auxílios, subvenções e contribuições concedidos no total de 275 milhões a várias entidades que foram apartados. As licitações estão regulares, os contratos procedeu-se à verificação, 5 foram enviados ao Tribunal de Contas, mas os 5 ainda não foram julgados pelo Tribunal de Contas.
A execução contratual, aí eu faço uma ressalva aos membros da Comissão de Educação, principalmente ao vereador Edival, professor Cláudia, professora Marli, que foi verificado em loco, contrato firmado com a empresa Morapar Limitado, referente à ampliação da EMEI professor Estéres Galha Gazzoni, onde o valor era de 126 milhões, de acordo com o que informações fornecidas à época, o montante pago tinha sido, em agosto de 2003, tinha sido de 94 milhões, foi feito um aditamento em maio de 2003 de 13%, verificado em loco com fotos tirados 6 meses... Só para atenção, não é 94 milhões, 94 mil, né? 94.501,70 reais. É que o senhor está usando milhões. Não, o valor da obra foi 126 mil reais, 126.252,55. Com relação à Estela Gazzoni, houve um atraso de 6 meses e quando eles foram verificar com fotografia em loco, encontrava-se praticamente paralisada. Houve algumas sanções previstas aos licitantes, ordem cronológica de pagamento em total descumprimento com a instrução consolidada dia 2/2002. O pessoal, aí vem um quadro de equiparação. A admissão de pessoal, verifiquei ontem, inclusive usando o computador da presidência, porque o meu estava arrumando, junto a essa casa, vários TCs que foram vendo. O regime previdenciário, é difícil fazer isso, mas o senhor prefeito já tomou uma chapuletada no exercício de 2003, já vinha sendo alertado em 2002. A prefeitura paga mais do que nós temos uma complementação previdenciária. Entendemos que a manutenção dessa situação fere o disposto do parágrafo único do artigo 149 da Constituição Federal e o artigo 40 da emenda constitucional número 20, uma vez que custear esses benefícios sem a devida contrapartida acaba resultando em um desequilíbrio financeiro atuarial. A remuneração dos agentes políticos, e aí eu faço uma ressalva ao presidente do Cisema, se quiser pegar uma cópia disso, dá para entrar. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio que trata, não com relação a vereadores, e sim aos cargos em comissões, principalmente secretários, do parágrafo 4º do artigo 39, somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão anual, sempre na mesma data, sem distinção do índices. Falta aqui a citar o caso do Banco Interior, que consta do relatório da auditoria, mas não vou delongar, porque todo mundo já sabe o que está acontecendo com a questão do Banco Interior. Atendimento à lei orgânica, instruções e recomendação. Dos exames realizados, identificamos o não atendimento às instruções vigentes com os envios da relação relativos às ordens cronológicas de pagamentos. A dívida e o endividamento de 2001 era 30 milhões, para 2002 foi para 36 milhões, a disponibilidade financeira em 2001 era de 15 milhões, em 2002 era de 18 milhões, 17.900, 18 milhões. Resta a pagar sem cobertura financeira, gasto com pessoal, gasto com pensionistas de 7 milhões, ferindo a dívida consolidada líquida, multas de trânsito, desequilíbrio. Esse é um parecer que foi dado em 31 de outubro de 2003 pela senhora Sônia Regina Roca, agente de fiscalização financeira-chefe. Aí vem algumas folhas, veio um pedido de prorrogação de prazo às folhas 55 pelo cientista, senhor prefeito Jorge Maluli Neto, onde foi feito pelo Dr. Clóvis, juntamente com outros advogados contratados, apresentando as justificativas que foram das folhas 61 às folhas 93. Aí vem um resumo que o assessor procurador-chefe, um déficit de 16 milhões, não foram observadas as boas normas técnicas e legais para a previsão. A variação patrimonial, o déficit financeiro apresentou em 2001 um resultado negativo de 13 milhões, no exercício de 2002 foi para 18 milhões. A existência de inscrições em resta a pagar sem a respectiva existência de disponibilidade financeira poderá vir a comprometer a gestão da administração municipal, contrariando sobremaneira o disposto no artigo 1º, parágrafo 1º, concombinado com os artigos 8º e 13º, todos da Lei Complementar 101/2000. De nossa parte, entendemos que tal argumento não pode prosperar, visto que a Prefeitura não poderia contrariar sobremaneira as normas impostas pela Lei 4.320/64.
Outro fator agravante foram os resultados patrimoniais, financeiro e econômico negativos expressivos apresentados ao final do exercício. Ademais, eles voltam a falar do déficit financeiro, pela emissão do parecer desfavorável à aprovação das contas. Aí foi o doutor Luiz Antônio da Cruz, assessor técnico substituto. Aí vem um relatório do senhor Ângelo Paula Tati Neto. Não. Calma, doutor Jaime, eu chego lá. É um relatório. No mérito, sem embargo ter ficado demonstrado atendimento à disposição, ou seja, ele cumpriu as obrigações na área da saúde e na área da educação. Destinando total 71,95% ao ensino fundamental, 25% na área da educação, as contas não poderão receber parecer favorável. E aqui faço uma ressalva. Com efeito, a auditoria constatou resultados negativos e a falta de confiabilidade nas PES contábeis. Irregularidades essas confirmadas pelo assessor da unidade jurídica, encontra-se as folhas 106 do relatório. Com efeito, a auditoria constatou resultados negativos e a falta de confiabilidade nas PES contábeis, irregularidades essas confirmadas pelo assessor da unidade econômica e sua proporcionada de manifestação às folhas 100 e 104. Com relação à exceção do item de remuneração dos secretários municipais, foi tramitados autos apartados. Por isto, repita-se, volta ele falar, pela emissão de parecer desfavorável à aprovação das contas aqui abrigadas, ressalvados eventuais atos pendentes de apreciação por essa Corte. Francisco Roberto Silva Júnior, assessor procurador-chefe, confirmou o parecer desfavorável. A partir da análise dos argumentos em confronto com o relatório da auditoria e demais elementos que instruem o processo, manifestou-se a assessoria técnica jurídica por suas unidades, concluído a unanimidade pela desfavorabilidade das contas. Apesar de ter sido favorável na área da saúde, na área da educação, não obstante esses aspectos e ao lado das questões formais, depreende-se a prática os atos, procedimentos graves envolvendo segmentos de vital importância no contexto administrativo, merecendo destaques na linha de valores arrecadados, com multas de trânsito, déficit de execução orçamentária 10%. Aí ele cita o artigo 320. E aqui eu quero fazer uma ressalva onde a Rede Globo até quis fazer uma matéria, e eu fui levantar junto ao Gilberto, ao jurídico dessa casa, a Rosana, a Vera, com 19 vereadores, e hoje nós temos 12, o trabalho dessa casa foi o dobro do que foi feito a 13ª legislatura, ou seja, a 14ª legislatura fez o dobro de projetos, aprovou o dobro de projetos, fez o dobro de requerimentos, enfim, vem trabalhando sistematicamente em prol da nossa cidade. Não obstante os argumentos apresentados, vale recordar que no exercício anterior foi apurada a mesma divergência com relação às multas. Esses desacertos demonstram a má gestão dos recursos públicos e, no entender da unidade de economia, são suficientes para, isoladamente, ao termo que usa, fulminar as contas. Em suma, o rol de irregularidades nas peças contábeis determina o desfecho preconizado. Por fim, cumpre-se informar que o defendente, as folhas 93, requer vista e extração de cópia dos autos após a sua regular instrução. Isso foi feito pelo senhor Marco Amaral Meirelles, secretário-diretor-geral substituto. Aí vem, eu pediria, se Vossa Excelência me concedesse, se os vereadores, porque tem uma parte que depois vem a defesa do senhor prefeito. Submeto a apreciação do plenário. É questão de mais 5 minutos só. Como estão, está aprovado. Obrigado, senhor presidente. O conselheiro Robson Marinho, inclusive, disse que, só para acrescentar Vossa Excelência, no parecer, permitir, aproveitando essa mesma linha de raciocínio, embora a Prefeitura tenha aplicado corretamente no ensino pessoal na saúde, compromete as contas do déficit orçamentário que efetivamente está acima do patamar aceito por essa casa, além do déficit orçamentário. Aí o Dunga pode entrar, inclusive, com uma ação de pedido de dados, porque quem costuma falar Oxalá é o próprio presidente dessa casa, Oxalá, num pedido de reexame, possa a Prefeitura rebater as impugnações, trazendo nossos esclarecimentos e reverter. E vem várias determinações, regime previdenciários, aplicação no ensino. Conforme o artigo 58 da Lei Federal 4.320/64, mesmo que não processadas, as despesas foram empenhadas e compromissadas no exercício de 2002, que ele quis jogar para 2003, com a consequente redução do passivo financeiro do período. Quando se observa, no período de exercícios anteriores, foram apurados superávit de 6,01 em 2000 e de 6,62 em 2001.
Além disso, o déficit financeiro cresceu 41,24%, passando de 13 milhões em 2001 para 18 milhões em 2002. O saldo patrimonial do município apresentou-se negativo em 37 milhões 380. Nesta circunstância, eu voto pela desaprovação das contas. Aí emitiu parecer desfavorável. O senhor prefeito, as folhas 135, pede o reexame, que vai até as folhas 159, espera um pouquinho só, 160, então fez o pedido de reexame. O senhor prefeito fez o pedido de exame, juntou alguns convênios de vários ministérios aqui. Aí, no pedido de reexame, o doutor Sérgio Siqueira Rossi, que é o secretário-diretor-geral, bem por isso, considerando que as receitas das peças contábeis afetaram significativo o resultado financeiro, econômico e saldo patrimonial, contribuindo para os demonstrativos contábeis da distância e realidade econômica e orçamentária das contas, Prefeitura, e considerando ainda que o recorrente não conseguiu, no caso, a Prefeitura de Araçatuba, trazer aos autos elementos suficientes para descaracterizar os fundamentos da decisão judiciária, só me resta propor no mérito o desprovimento do recurso, isso em 8 de março de 2005. Sérgio Siqueira Rossi. Aí, doutor Jorge, através dos seus advogados, quando fala doutor Jorge, a Prefeitura Municipal de Araçatuba, a pessoa do senhor Clóvis Vitório Júnior, fez outra contestação. A próprio senhor Ângelo Scateno Primo, ele faz mais uma decisão e ratifica, pois, o posicionamento adotado por essa direção pelo desprovimento do recurso e a consequente manutenção do parecer. Vem a Prefeitura colocando alguns cargos de confiança, quem são os procuradores jurídicos, quem eram os cargos nomeados. Aí veio um pedido da revisão, onde foi feito nas notas taquigráficas, em discussão, encerrada a discussão, pedido de reexame. Aí, diante da manifestação memorial, o processo foi retirado da pauta na sessão do dia 13 de julho de 2005, além de informar que a administração deixou de providenciar o cancelamento de restos a pagar não processados, fatos que teria acarretado déficit orçamentário real, reiterou a argumentação exposta à oportunidade, é outro parecer. Aí vem os votos no pedido de reexame. Aí foi votado favoravelmente no pedido, ou seja, a assessoria técnica jurídica, no primeiro levantamento, opinou pela desaprovação das contas. O senhor prefeito fez as contestações dentro dos prazos legais, regimentais, normais, tal. Manteve-se o voto, foi julgado irregular. Ele pediu verificação, o reexame das contas. Essas contas voltaram para as assessorias técnicas, jurídicas e econômicas do Tribunal de Contas. As mesmas pessoas que lá atrás deram o contrário, ratificaram os seus votos, mantendo pela desaprovação das contas, onde várias e várias irregularidades. Se fosse falar aqui, ficaria a tarde toda. Então, esse é o meu voto, senhor presidente. Eu agradeço a Vossa Excelência, onde depois houve um pedido de reexame, e no pedido de reexame, apesar da assessoria técnica jurídica, assessoria de economia do Tribunal de Contas se manifestar pela desaprovação das contas, mas o tribunal entendeu que seria aprovado as contas. E termina as folhas 324. São 12 processos, o volume é grande, o trabalho que o vereador Edival fez é enorme, o professor Cláudio, que faz parte da Comissão de Finanças também, o Ney Girão também. Eu quero agradecer a colaboração, senhor presidente, dessa Casa de Leis, que sempre pautou com responsabilidade, com lisura nas pessoas do senhor Gilberto, da Rô, da Vera, o Genilson, enfim, ao senhor mesmo que me cedeu, através da gabinete da presidência, essas xerox para que eu pudesse ler. E esse é o relatório preliminar e esse é o voto feito. Muito obrigado, senhor presidente, e aos vereadores pelo excesso de fala um pouquinho maior. Obrigado. Continua em discussão. Com a palavra o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, o vereador e secretário dessa Casa de Leis, Edival Antônio dos Santos. Senhor presidente, primeiramente, senhora vereadora, senhores vereadores, por presente, eu
na Comissão de Finanças, nós, os vereadores da Comissão de Finanças, nós estamos sofrendo bastante com os prazos. Esse processo das contas do prefeito municipal de 2002 são mais de aproximadamente 3 mil folhas. Agora, no nosso regimento, nós temos 10 dias de prazo para ler e estudar. Não tem como, é praticamente impossível. Nós temos que fazer urgente, estamos fazendo uma modificação na lei orgânica, porque também a nossa lei orgânica diz que, se não aprovadas as contas, se a Câmara não reunir extraordinariamente, nesse caso, e votar em 60 dias após o recebimento das contas por parte do tribunal, nós temos 60 dias para votar. Se o parecer for contrário, considera, se a Câmara não reunir e não votar as contas do prefeito, considera aprovado. Se for favorável, rejeitada. Se for favorável, considera aprovada. Agora, nós temos que fazer uma modificação urgente com relação a regimento interno e lei orgânica. Não tem, na lei orgânica, com relação aos prazos de 60 dias, eu e o vereador Marcelo fizemos uma proposta de emenda à lei orgânica. Agora, no regimento, é praticamente impossível a Comissão de Finanças ou qualquer, mesmo às vezes tivesse aí 10 ou 12 pessoas trabalhando, em 10 dias praticamente é quase que impossível analisar isso tudo. Nós fizemos uma análise das contas. Eu queria questionar algumas coisas aqui e aproveitar, presidente. Eu entendo que a audiência pública, as audiências públicas de saúde do seu prefeito municipal, entendo também que as sessões extraordinárias deveria ser à noite, porque a população, o eleitorado, 9 horas da manhã é praticamente impossível a população estar assistindo, ouvindo essa sessão, inclusive acompanhando. Eu acho que deveria ser à noite ou a partir das 18 horas da tarde, para poder, para que a população venha a essa Casa de Leis, principalmente nas audiências públicas. Com relação aos contratos que foi dados parecer pelo Tribunal de Contas depois no reexame, naquele momento, Marcelo, tinha necessidade de o prefeito fazer contratos temporários. Por isso, o tribunal, aquele parecer do tribunal com relação ao contrato temporário. Por quê? Tinha que fazer uma limpeza naquele momento na cidade, nós tínhamos um caso sério de leishmaniose, de dengue, e o prefeito foi obrigado a contratar em regime de emergência, sem qualquer tipo de classificação, foi feita emergencial. Eu entendo também que, com relação às contas da prefeitura, o que acontece, vinha acontecendo até 2001, 2002, é que as contas do município, a prefeitura já tinha sido condenada a pagar, por exemplo, Big Bang em 2001. Ela estava lançada lá atrás no valor original, R$1.800.000, quando na realidade a prefeitura já havia sido condenada a pagar R$114 milhões. E a dívida fica lançada pelo valor original. O INSS, que foi parcelado em 20 anos, né, doutor Nilo, ele chega a cerca de R$120 milhões. E, na realidade, eles estão lançados lá atrás, tudo sem correção, sem nada, depois corrigido. Aquela desapropriação que fizeram de 62 alqueires de terra, que aparece nessas contas aqui, ali no Ipanema, desapropriaram 62 alqueires de terra ali, e o do Abdala, o valor inicial era R$3 milhões, mas na realidade ela aparece nas contas de 2001 no valor de R$18 milhões. É complicado. Graças a Deus o prefeito devolveu aquele trem lá, porque eu não sei o que a prefeitura ia fazer com 62 alqueires de terra lá. Eu não sei nem por que desapropriaram aquilo. Eu acho que desapropriaram para colocar os políticos da época lá para ir comer capim naquele pasto lá.
um absurdo a prefeitura desapropriar 62 alqueires de terra para não fazer nada durante 20 anos e esse processo correndo aí. Outro processo complicado também, que era o processo inicial da Café Filho, que era 5 milhões e 85 mil reais, também com as correções. O projeto Cura, o famoso projeto Cura, que era todo mundo sabe, passaram 10, 12 prefeitos, todos pegaram dinheiro, e infelizmente essa semana morreu uma família inteira do Alvorada ali, na João Arruda Brasil. O projeto, a dívida lá é de 7, 8 milhões de reais, mas ela hoje, parcelada, passa de 24 milhões de reais. Ali na João Arruda Brasil, fizeram aquele sarjetão, aquela valeta do lado na própria João Arruda Brasil, paralela ao córrego. Aquilo é um absurdo danado. O famoso projeto Cura. Ele está lançado hoje. Então, as correções, algumas coisas foram analisadas e foram colocadas nos valores reais. Por isso, o aumento da dívida do município, porque até então ninguém se preocupava com os precatórios. Quanto foi a prefeitura foi condenada lá em 2000, por exemplo? Foi condenada a pagar R$1 milhão, mas quando chega em 2005, ela tem a correção disso também. Ela é muito maior. Com relação à complementação salarial também, que nós temos aí, a complementação salarial, nós temos um absurdo, que a prefeitura paga essa complementação, Marcelo. Você sabe que tem uns... Não é a complementação, a aposentadoria e pensionista. Isso é um absurdo, é uma coisa, umas pessoas que aposentaram no departamento de água, na prefeitura, que recebe cerca de 9 mil reais por mês, 10 mil reais. Isso é problema lá do passado, lá atrás. Culpa dos prefeitos ou prefeitas que incorporaram, fizeram com que esses funcionários da prefeitura, do departamento de água e esgoto de Araçatuba, chegaram nos salários, eu não entendo até hoje como, graças a Deus, em 1998, nós acabamos com a incorporação de salário aqui na Câmara. Essa complementação também, ela entra, Marcelo, os aposentados e pensionistas que aposentaram com salário de Marajá na prefeitura. Pra vocês terem uma ideia, nós temos cerca de 10 ou 12 camaradas aqui no departamento de água que recebem acima de 8 mil reais por mês de salário. Você está falando 17, né? Eu acho que na prefeitura e da são 46 funcionários. Que não tem condições, pô. Enquanto a maioria dos funcionários recebe 300 e poucos reais por mês, tem uma pequena maioria aí, uma pequena minoria que recebe cerca de 7, 8, 5, 9, 10 mil reais por mês. Então, isso foi cometido atrás, eu sei que não tem o que fazer. Com relação às subvenções, 275 mil reais, que o vereador Marcelo disse aqui, o Tribunal de Contas vem pegando o pé do prefeito municipal todo ano, praticamente todos os exercícios, com relação às subvenções. E com relação a alguns tipos de subvenção que o tribunal vem dando pancada, e que não é para entidades filantrópicas. As pauladas que o tribunal está dando não é em cima de entidades. Alguns repasses, às vezes, para a sociedade de amigos de bairros e para clubes e essas coisas. E vai continuar levando pau todos os anos com relação a isso. Com relação ao déficit de 2002, eu tenho que reconhecer que não foi feito o orçamento pelo Zé Luiz Bevedilho, na época, o secretário de 2001, que montou o orçamento para 2002, era o Jacovelli, né? Ele que montou. E na previsão do orçamento de 2002, nós tínhamos aquela verba do GT de 10 milhões e meio de reais que estava previsto para entrar nos cofres do município, para o repasse em 2002. O que aconteceu? O presidente Fernando Henrique Cardoso, em 2001, porque o orçamento é mandado para a Câmara dia 30 de setembro de 2001. E quando chegou no final do ano, a previsão dos 10 milhões e meio de repasse da água do Tietê era para 2002.
que aconteceu? O governo federal antecipou e mandou o dinheiro para Araçatuba em 2001, 5 milhões. Por isso, deu essa diferença. E com relação, teve um superávit em 2001 e 2002 ficou com problema, porque não dava mais tempo de arrumar o orçamento, porque a Câmara já havia aprovado o orçamento, e no final de 2001 chegou o repasse que era para receber em 2002, que está aí, que foi da água do Tietê. Por isso, uma parte do déficit. Com relação à saúde, foi aplicado os 15%, a educação foi aplicado os 25%, com relação à lei Camata, a lei de responsabilidade fiscal, que diz que o prefeito não pode gastar mais do que 54% do que ele arrecada com folha de pagamento, também ele não gastou 50%. E tem os apartados para ser analisados, da parte pessoal, eu sei que, e também inclusive de subvenção, né, e apartados de pessoal, de contratos que foi feito. Agora, esses contratos, eu acho que o tribunal vai acabar analisando direitinho, porque vai entender o justificativo daquela época. Nós chegamos a ter aqui, não sei, uma época aí, né, vereador, acho que 3 mil casos de dengue, né, em Araçatuba, né, acho que 2001, 2002. Então, tinha que correr atrás para limpar a cidade e acabar com a dengue e com a leishmaniose. Agora, tudo o que o vereador Marcelo leu ali é correto, tinha alguns pareceres, mas o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento foi dado em cima, praticamente baseado no voto dos conselheiros que eles fizeram uma revisão, um exame das contas do prefeito, entendeu a justificativa, todos esses pontos foram justificados, e eles reexaminaram as contas, e os conselheiros Edgar Camargo Rodrigues, Antônio Roque Citadini, Eduardo Bittencourt de Carvalho, Fulvio Julião, Robson Marinho e Carlos Roberto Campos, eles acabaram entendendo que o recurso do Poder Executivo, de pedido de reexame das contas, eles fizeram o exame, reexaminaram e entenderam que a justificativa de cada caso desse aí, que o prefeito justificou, eles reexaminaram e entenderam que realmente a Prefeitura Municipal de Araçatuba estava correta. Por isso, o voto favorável do Tribunal para a aprovação das contas. Eu continuo aqui dizendo mais uma coisa, que nós vamos ter que mudar urgente o regimento interno dessa casa, dando mais prazo para a Comissão de Finanças, pelo menos 30 dias, para, não só nas contas do Poder Executivo, mas também nas leis diretrizes orçamentárias, na lei orçamentária, porque é praticamente impossível o vereador ficar fazendo, nós fazemos de contas, que analisa, porque não tem condições de se analisar tudo. Então, por isso, aumentar o prazo das comissões para poder analisar essas contas. Inclusive, senhor presidente, eu acho que, nesses casos, a presidência poderia contratar algumas pessoas técnicas nessa área, na época, para assessorar a Comissão de Finanças, porque nós, vereadores, infelizmente, nós não conseguimos, nós não temos condições de analisar, de conhecer tudo, todos os setores, os problemas do município, conhecemos parte. Agora, analisar contas, isso é coisa técnica, é difícil. Mas nós, na Comissão de Finanças, a gente vem fazendo o que pode. Mas fica aqui uma sugestão para o próximo ano, principalmente nas 3 leis, lei de diretriz orçamentária, lei orçamentária e contas do Poder Executivo, contratar alguém para assessorar a Comissão de Finanças, porque, além disso, o prazo é curto, é 10 dias para dar parecer. Senhor presidente, praticamente meu tempo é esgotou.
Não, nós estamos tomando providência quanto a isso. Agora, o problema tem que mudar o regimento interno, porque para contratar uma auditoria em 10 dias também, na pior das hipóteses, é R$8.000, vocês sabem disso, que a gente nem tem contratado às vezes. Nós vamos fazer um concurso para a mesa diretora específico para isso daí, para um financeiro de orçamento público. E é o caso da audiência pública, nós voltamos aqui, dia 27, com a audiência pública. Vai chegar a audiência pública na hora, não adianta. Eu estava solicitando até o Legislativo, o diretor do Legislativo, que a audiência pública, quando vinha o pedido, vinha também o que foi feito, para que não adianta nós chegarmos aqui na hora, temos aqui o papel da audiência pública. Diria que a audiência pública da saúde, dia 27, não tem motivo de ser, que não é igual à prestação de conta. Chega aqui o relatório na hora, o que vai, senhores vereadores, fazer? Nada. Então, nós vamos ver se 3 meses antes também, quando se for marcada a audiência, venha também o que foi feito. É o contrário da prestação de conta, que a gente tem o processo, ou o próprio tribunal. Se mudar o regimento, nós teremos o processo para estudar. Não é o caso, por exemplo, dia 27, o secretário da Saúde pede para fazer audiência pública. Chega na hora com papel, a audiência pública nada mais é do que prestar esclarecimento daquilo que foi feito, mas os vereadores realmente ficam restringidos às perguntas ou a qualquer análise das contas. Portanto, nós estamos mudando o regimento para que isso seja aí também, dentro de 3 meses, seja esclarecido e a gente tenha acesso, porque às vezes a gente não tem acesso às contas, não pode nem sequer falar, fica apenas aí como um peso de entendimento do que foi feito das ações da saúde. Ao contrário, que eu quero explicar aqui de recesso. Por exemplo, nós temos 25 comissões formadas. O Marcelo disse aí, não só multiplicou, triplicou. E agora estão os vereadores que realmente não tem que se discutir. Mas no caso da última comissão que apresentou o relatório foi a da educação, onde chegaram à conclusão que tem aí um déficit de 800 vagas no berçário. O prefeito prontamente atendeu a comissão e já direcionou a Secretaria de Educação para que esse déficit, professor Cláudio, seja cumprido o ano que vem. Teve aí a comissão também que encerrou os trabalhos, eu fiz primeiro, depois uma comissão, o vereador Luciano Gomes fez a comissão, desses prédios públicos aí, ou mesmo privados, que ficavam aí abandonados. Já tem sucesso aí, tem aí o Hospital Modelo do Noroeste, aquele elefante branco na Avenida Brasília, graças ao trabalho da comissão também. Já está aí, não só lá, como também tem gente interessada no frigorífico aí, no Matadouro Municipal, no CEAGESP, Edivaldo teve em São Paulo, recuperou aquela área que estava sendo depredada. Tudo isso aí se deve aos trabalhos dos vereadores e não está sendo muito divulgado. Nós, políticos, geralmente, prevalece o sensacionalismo esdrúxulo. Parece até que a pessoa está de férias. Nós estávamos esses dias numa campanha, presta esclarecimento aí de arrecadação de alimentos, com a equipe, gabinete, parecendo plenário vazio, falando isso, falando aqui, não é verdade. Então, é por isso que nós vamos realmente vir com tudo em março, com a televisão aberta. Já determinei ao Fernando Sávio que o jornal também seja imprimido para que se mostre o que se faz do vereador na casa. Com 25 comissões, o vereador não vai ficar aqui, dentro de gabinete, que infelizmente o povo acha que o vereador tem que pagar a luz da cesta básica, pagar a conta, e não é essa a missão. Aliás, isso aí é até crime eleitoral. Então, realmente, o trabalho feito pelos vereadores é pouco reconhecido, e se for dizer a verdade, às vezes nem compensa, viu, professora Marli, Claudinho, Luciano Gomes, enfim, todos nós aqui que têm se dedicado às comissões, que têm recuperado os prédios ociosos. Conselheiro, pode ver. Pois não, excelência. Com relação às audiências públicas do prefeito, é cada 4 meses. Eu também entendo, e o da saúde, cada 3 meses, o secretário tem que vir prestar contas nessa casa e para a população. Cada 3 meses, se eles acabam de fazer o serviço deles do trimestre, eu acho que pelo menos uma semana antes eles teriam que mandar o relatório para nós, vereadores, e também do Poder Executivo. E com relação às comissões, senhor presidente, o senhor disse agora há pouco aí, nós temos comissões nessa casa aqui, comissões de vereadores, que conseguiram bastante resultado positivo para Araçatuba. Eu tenho um orgulho muito grande de saber que eu participei de uma comissão, presidi uma comissão, que recuperou um prédio que estava perdido, o governo federal já havia praticamente vendido, nós conseguimos retomar,
fomos a Brasília e São Paulo, aquele prédio da CEAGESP na rua Guapeí. É um patrimônio de quase 6 milhões de reais que praticamente estava perdido. E a comissão, os vereadores foram atrás e conseguimos reverter e retomamos o imóvel de praticamente uma área que já tinha perdido. A comissão também da educação, né, Marley? Nós temos bastante sugestão. Às vezes o vereador não está aqui no plenário, não está aqui, às vezes não está no gabinete, mas ele está na rua, ele está nos bairros, ele está vendo o que tem que ser feito. E 25 comissões não é mola. O vereador Marcelo disse aqui. Nós votamos esse ano aqui perto de 3 mil proposições, né? Num ano. Então, todo o requerimento discutido, as comissões, relatório de comissões, projetos de lei, tudo foi debatido e aprovado por essa casa aqui. Então, eu acho que a Câmara tem um serviço, sim, está prestando serviço. Aliás, eu acho que a Câmara de Araçatuba não é desfazendo das outras, não, nem do próprio Congresso. Nós tivemos um ano que nós votamos mais matérias dentro da Câmara Municipal, eu não me lembro qual que é, do que o próprio Congresso inteiro junto, lá com 513 deputados e 81 senadores. O projeto continua em discussão. Vereador Dr. Jaime, tem até 15 minutos. Vou usar apenas alguns. Só primeiro para elogiar o trabalho da Comissão de Finanças e ratificar o que foi pleiteado agora há pouco a respeito da assessoria. É um momento oportuno da gente fazer algumas colocações no sentido da reafirmação do Poder Legislativo de um modo geral. O Congresso Nacional vive a reboque do Tribunal de Contas da União, a Assembleia Legislativa a reboque do Tribunal de Contas do Estado e as câmaras municipais, fora de São Paulo, que vive a reboque do Tribunal de Contas do município e todos os outros a reboque do Tribunal de Contas do Estado. É um grupo de pessoas que assumiram um cargo vitalício, que foi indicado ultimamente politicamente, e que passaram a expender considerações, inclusive, sobre a forma de administrar, como se administradores fossem. Como se eles tivessem discricionariedade para direcionar o que vai fazer ou deixar de fazer. Criam problemas em várias circunstâncias que não deveriam criar, porque não são órgãos julgadores. Deveriam, pura e simplesmente, a se limitarem a questões técnicas. Quem julga somos nós, Poder Legislativo. O Tribunal de Contas é um órgão auxiliar, no sentido de fornecer subsídios técnicos. Mas como nós não deixamos o espaço aberto, nós não atuamos nessa área com eficiência por falta, aqui em Araçatuba, porque a Assembleia Legislativa tem condições, o Congresso tem condições porque tem corpo técnico adequado. Nós, como não temos um corpo técnico para esta área, nós deixamos o espaço aberto e esse é ocupado. Então, eu concordo com as posições colocadas aqui, em razão disso, o Poder Legislativo precisa se afirmar, porque hoje o principal papel do Poder Legislativo é fiscalizar o Poder Executivo, e a fiscalização vem exatamente em cima desses atos, do fluxo de caixa, que é o que menos nós tomamos conhecimento. E fica um tal do faz de conta. Então, a prestação de conta da saúde, de novo, a audiência pública. Outra enganação, uma coisa absurda. Vão vir aqui para ler números. E nós não podemos pensar nessa questão da leitura de números, da prestação de contas formal. Nós precisamos saber o que é que realmente foi feito com o dinheiro público. E se aprovamos ou não, da perspectiva política e não técnica. Porque às vezes o cara soma 2 e 2 e dá 4, é perfeito. Mas nós temos que saber para onde vai 1, para onde vai 2, e às vezes é preciso romper com essa limitação imposta pela matemática, pelos números, porque administrar para o povo não é somar, fazer somatória de ações e de custos e de gastos. Nós precisamos, às vezes, tirar daqui para pôr lá, e nem sempre tem o recurso, e nem sempre as situações se apresentam de uma maneira uniforme, de tal maneira que eu planejo e executo da mesma forma. Está aí aquela questão da dengue, da leishmaniose, que nós fomos obrigados a investir em uma área muito mais do que estava previsto, e, portanto, tirar de outra, porque está sempre faltando recurso. E tudo isso são situações que podem ser detectadas como falhas técnicas por um tribunal, por exemplo, e depois impor essas questões, não é?
para exigir certas condutas de quem administra, nem sempre adequadas. Quem sabe do negócio sabe do que eu estou falando. Então, nós precisamos sim do corpo técnico. Não acho que deva ser algo definitivo. Daqui um pouco nós vamos criar outro Tribunal de Contas dentro da Câmara Municipal, né, para impor questões técnicas, nós fomos obrigados a aceitar. Eu penso que o melhor caminho é contratar auditorias com certo período de tempo, checar a conta anualmente. Todo ano nós contrataríamos a auditoria e todos os anos a auditoria vai checar no final do ano, no começo do ano seguinte, do exercício seguinte, se as contas da prefeitura, do executivo, estão em ordem. E depois a gente aguarda do tribunal e vamos verificar onde é que está, se realmente está de acordo. Vamos ter elementos para impor o nosso julgamento, que deve ter um componente político, e não engolir o julgamento do tribunal, porque o tribunal não julga. O tribunal analisa tecnicamente, só. O que vem além disso e tem acontecido é invasão de atribuição. É subversão da ordem. Porque não é órgão fiscalizador, é órgão auxiliar do fiscalizador. Quem fiscaliza somos nós. Eram essas as minhas considerações, senhor presidente. Concede a parte, vereador? Pois não. Só analisar, só o relatório. Agora, as contas mesmo, os processos, nós temos alguns processos que foram feitos, algumas denúncias em 2002, pelas ex-vereadores com relação à denúncia de asfalto, de graça, que o prefeito poderia fazer. Então, tudo isso faz parte. São 3.000 páginas, vereador, para a comissão ler e estudar em 10 dias. É duro, é sacrificante a coisa mesmo. Então, com certeza. Agora, veja esse caso, por exemplo, negócio de asfalto de graça. O que é que o tribunal tem a ver com isso? Só o relatório. Se o prefeito que quer fazer o asfalto de graça, quer direcionar a verba para lá, o que é que o Tribunal de Contas tem a ver com isso? Essa é uma questão política, o tribunal não tem que se meter. Mas a denúncia foi feita por veredores. O tribunal acatou a denúncia e estudou o processo e... Pois é, mas já virou regra agora mandar denúncia para o tribunal. Um órgão técnico. Ele não tem que se meter. E a conclusão deles é o seguinte, é que o prefeito está certo, tem que fazer mesmo. Concede ao parte. Mas, de qualquer maneira, nós não precisamos desse tipo de aval, de ficar sob tutela de um órgão técnico auxiliar, submetido a eles. E é isso que vem acontecendo. É preciso ter coragem para denunciar isto. São cargos vitalícios com salários altíssimos e a cada ano aumenta mais. Quem é que fiscaliza esses tribunais? As contas deles, quem é que fiscaliza? Quem é que fiscaliza os tribunais de conta? Para ver quanto é que eles gastam. É uma coisa absurda. Vivem nadando no dinheiro. Enquanto a população claudica, é uma coisa difícil de aceitar. Nós precisamos ter coragem, nós políticos precisamos ter coragem para enfrentar essa situação. E recolocar os tribunais no lugar que eles têm que ficar. O lugar deles é o lugar próprio de um órgão técnico. E não precisa ser com tanto dinheiro e com tantas garantias como eles têm. Você é de uma parte, vereador? Pois não. Apenas para me inscrever, eu concordo com Vossa Excelência, eu entendo que durante o procedimento de fiscalização é dado prazo para reexame e o tribunal muda de opinião permanentemente. O vereador Divaldo tem razão, é humanamente impossível para 3 vereadores em 10 dias, assumir um posicionamento. Agora, concordo com o vereador Jaime também, quando ele diz que o julgamento é aqui. Qualquer que seja, sim ou não, aí é o posicionamento de foro íntimo de cada vereador, vai votar da forma que achar melhor, mas o Tribunal de Contas realmente extrapola, porque ele acaba fazendo um papel que, na verdade, é aprovar ou não as contas de competência. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Se o tribunal tivesse reprovado, e apesar de todos esses considerandos que o vereador Marcelo leu aí, mais de 15 minutos, no final aprovaram as contas. Então, para que mandou? O que nós estamos fazendo aqui? Então, esse é meu posicionamento e agradeço a parte do vereador Jaime. Você consegue mais uma parte? Pois não. Eu quero deixar registrado aqui que nós, nesses dias aí, o Marcelo fez a parte do advogado contrário. Nós debatemos muito o orçamento, questionamos e chegamos... Não falei advogado já, falei advogado da parte contrária. Você que disse aí. O Marcelo, ele estuda muito, leu muito e nós debatemos bastante.
cada situação, cada fato. E é bom isso, pra, dentro da Câmara, do Poder Legislativo, esse debate tem que ter mesmo. E quero agradecer ao Marcelo também aqui, muitas coisas que foram levantadas, nós fomos levantar, pesquisar, e em algumas coisas ele tem razão, e outras coisas a comissão teve razão. E quero dizer aqui também o seguinte, que o nosso regimento interno, doutor Jaime, a função da fiscalização externa da Câmara é exercida com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado. Com o auxílio. Perfeitamente, com o auxílio. Mas eles aproveitaram esse auxílio e hoje já nos submetem às ordens deles. Nós precisamos corrigir essa situação. Nós não somos subordinados ao tribunal. Eles é que auxiliam, portanto, ganham para isso, para nos auxiliar. Não é para nos condenar, para nos auxiliar a verificar onde está certo, onde está errado, tecnicamente. E precisam ser recolocados no lugar, porque vem extrapolando em várias circunstâncias. Não podemos ter medo de tribunal, temos que recolocar essas coisas no lugar certo, para que a gente possa, afinal de contas, exercer livremente. Há alguns casos, por exemplo, como teve uma época, o tribunal disse que não podia investir em time, em futebol amador, crianças que você recoloca no contexto social e tal, questionaram. Quem são eles para dar opinião a respeito disso? Eles não têm nada a ver com essa questão. Se isso é uma questão política, que é o prefeito que tem que resolver, que é o governador que tem que resolver, que é o presidente que tem que resolver, em conjunto com o legislativo. Então são questões absurdas que estão se intrometendo para tudo que é lado, como se eles fossem, afinal de contas, juiz, não é? Juiz que não são aconselham, são conselheiros, não é? E pior, de vida e de morte sobre todas as administrações. É algo que nós não podemos admitir e aceitar. E depois há algumas variantes de aceitação de contas, que nós precisamos verificar por que acontece isso. Afinal, porque vem aqui às vezes algumas contas formalmente e também eles aceitam também, conferem formalmente. Não sei nem se seria o caso de... Bom, vamos tocar adiante, porque a gente acaba aquecendo demais, se exaltando, exatamente. Eram essas minhas considerações, senhor presidente. Professor Cláudio também se inscreve nesse exato momento e tem até 15 minutos. Senhor presidente, membros da mesa, nobres vereadores, público presente, eu quero aqui parabenizar o vereador Edival pelo excelente trabalho que fez como presidente da comissão, porque realmente, senhor presidente, nessa comissão que o Marcelo Andorfato, eu não sei que outro vereador faz parte da comissão, nós temos que mudar realmente esse regimento interno, porque... Não, é aquela comissão que muda o regimento interno da Câmara, a lei orgânica. É o doutor Jaime, Marcos Salatini e Vossa Excelência, né? E realmente, senhor presidente, tem que haver alguma mudança, porque é impossível analisar 3.245 páginas em 10 dias. E também, como nós fizemos uma reunião, precisamos contratar realmente técnicos que entendam muito de orçamento, técnicos, pessoas específicas para auxiliar a Comissão de Finanças e Orçamento, porque aqui... Vereador, nós não somos técnicos, né, doutor Jaime, para entender tudo esse calhamaço de documento que chega até para a Comissão de Finanças. Mas o vereador Edival, muito habilidoso, sempre gostou dessa área aqui na Câmara, de estudar orçamento, lei de diretriz orçamentário, é muito estudioso nessa área, nos auxiliou muito. Então, parabéns, vereador Edival, pelo excelente trabalho que Vossa Excelência tem feito nessa comissão. E também, senhor presidente, Vossa Excelência tocou num assunto importante aqui aquela hora, que os vereadores, né, fazem as comissões aqui, trabalho é muito divulgado pela imprensa local. E não é divulgado pela imprensa local. Isso aí é uma verdade muito grande. Eu fiquei um pouco estarrecido. Nós fomos entregar a ordem de serviço do restante do asfalto do Alvorada, foi uma repórter lá, e quando saiu a matéria no jornal, não saiu nem o meu nome. E eu estava lá como vereador. Eu não sei o que acontece, porque falou o nome do prefeito, nem mencionou que o vereador estava lá,
juntamente com o prefeito, inclusive foi uma luta do vereador para conseguir aquele restante de asfalto. Então, eu não sei se é falta de respeito, eu não sei o que é. É uma falta de consideração, porque quando acontece alguma coisa de IPTU, sai na primeira página bem grande. Quando acontece nomeação de cargo, não sei do que, sai na primeira página. E o trabalho do vereador, realmente, das comissões, não sai nada no jornal falando do trabalho do vereador. Isso daí, por isso que Vossa Excelência tem que tomar providência mesmo de nós termos um informativo aqui nessa casa mensal ou bimestral, para nós prestarmos conta do nosso trabalho para a população de Araçatuba. Então, no relatório aí de contas do prefeito, o prefeito gastou na saúde e na educação, que são áreas áreas essenciais, essas duas áreas sociais. Ele gastou mais do que devia, e também todos esses problemas que tem aí de outras, alguns apartados do tribunal, que é do projeto Cura, como o vereador Dival disse, os precatórios, dívidas, que foram problemas esses problemas vieram de outras administrações. Depois você me concede uma parte? Concedo sim, Vossa Excelência. Então, doutor Jaime, vieram esses problemas de outras administrações que está refletindo agora na administração do senhor prefeito municipal. Mas nós temos que nos atentar que a saúde e a educação, que são áreas importantíssimas no nosso município, áreas que o povão depende de 100%, das creches, das EMFs também, da saúde, do remédio lá no postinho, do médico, etc. São áreas que o senhor prefeito nós estamos vendo desde o orçamento de 2001, um aumento bem elevado, um aumento grande de investimento na área da educação e da saúde. Certo também que tem aumentado a arrecadação, mas esse aumento de arrecadação está refletindo nos bons serviços que o poder público está oferecendo para a população, principalmente aquela população que depende 100% dos serviços públicos. A população mais carente, que depende da creche, que depende do postinho de saúde, do pronto-socorro, etc. Uma parte ao vereador Dr. Jaime. Sem saber da publicação da Veja, nós fizemos os comentários. E o Mário Mardegan me trouxe aqui a revista. Constatando aquilo que nós acabamos de falar. No mandato da Luísa Erundina, porque ela contratou a auditoria externa para rever as exigências, porque era exigência mesmo do tribunal, rejeitar as contas todas. Do PITA, comprovadamente problemático na administração, enquanto teve colado no Maluf, aprovou todas. Está aqui na revista. Quando ele brigou com o Maluf, rejeitou. Então, são coisas que acontecem nesse país que tem um mínimo de responsabilidade política, não pode admitir, precisa tomar alguma providência. Está chegando ao extremo essa questão dos tribunais, de um modo geral, em especial o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Nós temos que nos insurgir contra esse tipo de colocação. Eles não podem continuar mandando em nós. Nós é que temos que julgar um mínimo de responsabilidade com a população e julgar, afinal, nós julgarmos, e não o tribunal, porque eles não julgam. Eles só dão palpite. Sobre também o asfalto de graça que foi tão questionado pelas vereadoras de oposição aqui nessa casa, que entraram até com mandado de segurança no Ministério Público, questionando como não tinha dotação orçamentária, não foi votado no orçamento, não está na diretriz orçamentária, questionando o senhor prefeito sobre esse asfalto de graça. O asfalto está sendo feito, o prefeito conseguiu asfaltar 80% no primeiro mandato e agora, nesse outro mandato, vai concluir os 20% dos 13 bairros que ele prometeu. O Alvorada está sendo concluído. E o Moarama também, saiu a licitação dia 13, agora de dezembro, de quase R$1 milhão. Quase R$1 milhão que vai asfaltar o Moarama, da Avenida Moarama até naquela baixada. Todas as ruas ali ficarão asfaltadas. Então, Vossa Excelência falou 20 minutos, eu estou falando 3 minutos, aguarde um pouquinho. Então, senhor presidente, o asfalto de graça tem que continuar sendo feito. O prefeito, nós vamos fazer
uma grande articulação política essa casa, para fazer também o São José, para fazer os outros bairros que estão precisando. E se o prefeito, além dos 13 bairros, doutor Jaime, tiver recursos, conseguir recursos do governo do estado para continuar fazendo assalto de graça em outros bairros que ele não havia prometido, nós vamos fazer sim, porque o assalto de graça deu certo, a população carente aplaudiu. Inclusive, o senhor prefeito teve uma votação expressiva porque a população carente entendeu que tem mesmo que fazer assalto de graça, porque eles não têm como pagar esse assalto. Já paga conta de água, conta de luz, paga o IPTU, paga tantos impostos, chegar mais a conta do assalto da povo pagar, o povo não aguenta. Então, o povo agradeceu, por isso que o prefeito na periferia teve aí uma votação expressiva, com a parte do vereador Ney Girão. Apenas a título de colaboração, importante lembrar que a partir de 2001 entrou em vigor a Lei de Responsabilidade Fiscal, que obriga o administrador municipal a pagar pelo menos 10% de todos os precatórios. Até 30 de dezembro. Frise-se que essa lei entrou em vigor, essa atribuição, essa obrigação desse recolhimento de 10% dos precatórios entrou em vigor a partir de 2001. Apenas para ficar registrado que não foi dito isso, e isso realmente é muito importante, porque existem dívidas aí de projeto Cura, como foi dito pelo vereador Edival, de 1982, e que a partir de 2001, 10% em todos os anos tem que ser pago por terem se tornado precatórios. E o que o doutor Jaime também diz, doutor Jaime, Vossa Excelência tem toda a razão, que o tribunal é um órgão técnico que tem que analisar as contas de uma maneira técnica. A parte política, eu acho que tem que ficar para o Legislativo e o Executivo. O Legislativo fazer as leis, aprovar as leis do Executivo ou não, e legislar e o Executivo executar as obras de acordo com o orçamento vigente, de acordo com as emendas aprovadas aqui nessa casa. Então, eu quero agradecer Vossa Excelência e também lamentar... Concedo uma parte a Vossa Excelência, vereadora Edival. A gente tem que registrar o seguinte, que a dívida do pontilhão que eu disse aqui, que era de R$1.800.000, aquele pontilhão que foi feito na Marechal Rondon, da mudança das linhas, virou 114 milhões de reais. Nós temos que deixar registrado que ela não estava lançado nas contas da prefeitura, 114 milhões de reais. E agora está lançada, porque foi feito um acordo, o prefeito municipal fez um acordo, em vez de pagar 114 milhões de reais, ele fez um acordo na redução para 9 milhões, quer dizer, 90 parcela de 100 mil reais, lógico, parcela corrigida, 114 foi parcelado em 90 de 100, quer dizer, caiu para 9, mais a correção vai chegar perto de 16 milhões. O INSS também, e o Projeto Cura hoje, que chega a quase 180 milhões de reais, foi parcelado, negociado em 20 anos. A Café Filho está aí, o prefeito fazendo um acordo com a Camargo Correia, né, Marcelo? Está fazendo um acordo com a Camargo Correia em cerca de 16 milhões de reais. Eu não concordo de jeito nenhum com essa dívida da Camargo Correia, porque quem fez a obra foi a construtora Crisfer. A Camargo Correia já recebeu 3 milhões e pouco de uma obra que não recebeu e está querendo receber mais 23 milhões de reais. E a obra da Pompeu Toledo, quem fez foi a construtora Crisfer, e a Camargo Correia não tinha direito nenhum, nem de ganhar as ações que ganharam lá no passado, não foi nessa administração, de cerca de 23, 28 milhões de reais. O Teatro São João também, o prefeito estava lançado na conta, contas a pagar, está na dívida fundada aí, e o prefeito devolveu o Teatro São João. Então, ele desapareceu também das contas da prefeitura. Nós temos um problema sério aí, que nós estamos fazendo uma comissão, e eu acho que vai virar um ACEI, outro precatório que está aí sério, um precatório de 2 milhões de reais da FEA, Fundação Educacional de Araçatuba. E a prefeitura tem que pagar essas contas aí, uma conta, uma fundação que foi criada com dinheiro público, com patrimônio público, com cerca de 13 prédios da prefeitura, e que lá no passado, os advogados também que defenderam a prefeitura com relação à FREA, que gerou essa conta de 2 milhões e 300, os
os advogados prevaricaram na defesa da prefeitura, porque a dívida existia desde que a FEA montasse um curso de medicina e veterinária, né, doutor Jaime? A prefeitura seria obrigada a repassar o dinheiro. Quer dizer, a fundação não montou o curso de veterinária e nem de medicina, e mesmo assim foi condenada a pagar um precatório. Além dos altos salários que tem lá dentro da FEA hoje, o ano passado foi montada uma lei aqui, que vai virar problema no Tribunal de Contas, viu, Marcelo? Nós vamos ter problema na FEA, porque, não foi revogada, não. A lei foi feita o ano passado, eu votei contra essa lei, e vai virar um problema para o prefeito municipal. As contas da FEA, simplesmente, o vereador Lindo, eles nomearam o pessoal lá do jeito que eles quiseram, não respeitaram a lei. E continuam os altos salários lá dentro, sem concurso público. Aqui, eu não sei, tem coisa que não se cumpre lei. Então, vai virar um ACEI dentro dessa casa, não é uma comissão de 3 vereadores, não. Nós temos que fazer um ACEI para apurar esse troço dentro da FEA. Coisa está feia lá. E o Tribunal de Contas, também nas contas de 2004, eu tenho certeza que ela vai vir aqui. Foi rejeitada já? Então, é outro problema para nós, daqui 2, 3 anos, quando o tribunal analisar as contas de 2004 e mandar para essa casa. É outro problema sério. E agora a Câmara tem que trabalhar. Vai ter que criar uma comissão, criar um ACEI para levantar esse troço aí, do jeito que está lá hoje. Não dá para deixar, e nós, vereadores, não podemos ser omissos. Eu agradeço a intervenção de Vossa Excelência, meu discurso, e é só isso, senhor presidente. Ninguém mais inscrito, nos termos do artigo 258, parágrafo 6º do regimento. Vereador Arlindo Araújo se inscreve nesse exato momento e tem até 15 minutos. Senhor presidente, revestido do espírito do Natal, ouvi atentamente as discussões, virou um converseiro danado, me mantive tranquilo com relação às transgressões ao regimento interno da casa, aos desvios de conversa, propaganda da gestão do prefeito, mas eu gostaria de fazer algumas observações com relação ao que está acontecendo. É interessante ressaltar que decisão ou pelo menos aconselhamento do tribunal, esses dias atrás nós votamos uma outra conta do senhor prefeito municipal e não me recordo dessa revolta total contra o tribunal, porque ele não tinha feito tantas ressalvas. Hoje, como existem uma série de ressalvas feitas ao longo da análise das contas, gerou essa revolta toda. Eu entendo, inclusive, que o tribunal é volúvel mesmo. As decisões dele são, assim, passíveis de suspeitas. Mas eu não acato ordens do tribunal. O fato dele mandar para cá o relatório que ele bem entende só serve para que nós possamos retirar dali dados e informações para lastrear as nossas decisões. Eu não acredito que nenhum vereador aqui tenha aceitado ordem de tribunal. Eu duvido que alguém tenha aceitado ordem, eu, inclusive, não aceito ordem de tribunal nenhum. Mas é interessante que a gente tem que analisar o que eles fazem lá. Como órgão consultivo, né, e nós é que tomamos as decisões, é interessante que, ao longo de todo o relatório, existem coisas bastante contundentes, como, por exemplo, desequilíbrio orçamentário sem providências, despesas acima da capacidade de arrecadação, má gestão orçamentária, má gestão dos recursos públicos, acúmulo excessivo de dívidas, falta de esforço para a diminuição da dívida e, o mais grave, uma observação aqui, falta de confiabilidade nas peças contábeis. São observações que os componentes do tribunal fizeram ao longo da análise dessas contas desse ano. Por incrível que pareça, apesar de tudo isso, e depois de recurso feito pelo prefeito, o tribunal recomenda que as contas sejam aprovadas. É por isso que eu digo que ele é volúvel. Mas nós não somos obrigados a aceitar essas decisões, entre aspas, dele. Nós temos que retirar da análise deles informações para que realmente a gente possa
tirar e exercer a nossa função de fiscalizador com a maior independência possível. É lógico que todas essas alegações que foram feitas aqui pelos colegas vereadores, e como eu disse, distorcendo o regimento e até fazendo elogios desnecessários e inoportunos à administração municipal, porque não é esse o momento, o que fica e o que deve ser analisado são esses detalhes ao longo da análise feita pelo tribunal, que é um órgão técnico e que deve nos lastrear de dados, onde eles percebem ali discrepâncias, coisas graves que a administração não deveria ter feito. Cabe a nós agora termos a isenção necessária para julgar isso. O tribunal só manda um monte de dados aí. Eu vou votar pela rejeição das contas, porque as observações que foram feitas pelo tribunal são bastante contundentes. Era isso que eu queria dizer, eu agradeço a atenção de todos e peço a reserva do meu tempo. Alguém mais? Ninguém mais inscrito, e nos termos do artigo 258, parágrafo 6º do Regimento Interno, informamos que para essa votação nominal haverá cédulas à disposição dos vereadores com os dizeres. Vereador Arlindo Araújo tem reserva de tempo. Dispensou. Esta votação nominal haverá cédulas à disposição dos vereadores com os dizeres aprovo as contas e rejeito as contas, que deverão ser devidamente assinadas pelos nobres pares dessa casa. Os vereadores, quando chamados a votar, deverão declinar seu voto e, em seguida, entregar as cédulas a essa mesa diretora. Solicitamos ao secretário Edivaldo Antônio dos Santos que faça a chamada nominal dos senhores vereadores para a votação deste projeto. Nas outras câmaras, quase todas ainda é fechado, inclusive no Congresso Nacional. Araçatuba é aberto desde 1997, né, vereador Arlindo? Vereador Nilo Queda. Vereador Nilo Queda, aprova as contas. Lei Girão agora. Vereador Nilo Queda, aprova as contas. Ney Giron. Aprova as contas. Aprova as contas. Professora Marli Garcia. Aprova. Aprova as contas. Vereador Mário Mardegan. Aprova as contas. Aprova as contas. Marcos Salatino. Aprovo. Aprova as contas. Vereador Marcelo Adorfato. Rejeito. Rejeita as contas. Vereador Luciano Gomes. Aprova as contas. Aprova as contas. Doutor Jaime. Aprova as contas. Aprova as contas. Edivaldo Antônio dos Santos, eu aprovo as contas. Professor Cláudio Henrique da Silva. Aprova as contas. Aprova as contas. Arlindo Araújo. Rejeito as contas. Rejeita as contas. Eu vou. Antônio Edivaldo Costa Dunga. Eu aprovo as contas. Senhor presidente, 10 votos votaram, acompanhando o parecer do Tribunal de Contas, aprovando as contas, e 2 vereadores votaram pela rejeição das contas do senhor prefeito municipal. Vereadores Arlindo Araújo e Vereador Marcelo Andorfato. Aprovado o decreto legislativo número 034/2005 da Comissão de Finanças e Orçamento, ficam, portanto, aprovadas as contas da Prefeitura Municipal de Araçatuba relativa ao exercício de 2002. A vocês que nos acompanharam nesse item único da segunda sessão legislativa extraordinária do dia 21 de dezembro de 2005, convidamos para que no dia 27, terça-feira próxima, compareçam
audiência da Comissão Pública da Saúde, a partir das 9 horas, na terça-feira. Tenham todos um bom dia.